o Mais Médicos, esse programa tão importante em que foram fundamentais os médicos cubanos para ele ficar de pé, agora não contará mais com os médicos cubanos. A malcriação, a agressividade, o rompante, a falta de visão do que é a necessidade da população, do candidato eleito Jair Bolsonaro, fez com que os médicos cubanos comecem a regressar para Cuba. Cuba está retirando seus médicos daqui. E os médicos cubanos foram fundamentais, repito aqui, para o sucesso do programa, e ainda são. Hoje nós temos 8.500 médicos, já menos, porque alguns já estão indo de volta para Cuba, 8.500 médicos cubanos atendendo o programa. Já tivemos um período com mais de 11.000 médicos. Ao todo, 20.000 médicos cubanos passaram pelo Brasil. Eu lembro quando nós iniciamos o programa, o preconceito de parte da sociedade brasileira, principalmente da sociedade médica brasileira, daquele setor mais conservador do povo brasileiro, que atacava os médicos cubanos, queriam que eles fossem embora, diziam que eles não tinham capacidade. Bom, bastou um ano para que os médicos cubanos estivessem atendendo, essas vozes foram caladas. Pois é, esses médicos que tanto carinho tiveram da nossa população e que tanto carinho deram à nossa população, estão indo embora. E estão indo embora por conta da falta de compostura, da ideologização do candidato eleito, que por não gostar de Cuba, do regime cubano, faz desaforos todos os dias e falava mal, inclusive do povo cubano. Mas eu queria falar um pouquinho do programa, porque ainda tem nas redes sociais, em alguns setores da sociedade brasileira, o preconceito, e principalmente dos apoiadores do candidato eleito, que resolveram fazer uma guerra ideológica contra Cuba e contra os médicos cubanos. E como que funciona nesses países que pedem os médicos cubanos, como funciona o pagamento dos médicos? Quem paga os médicos cubanos, independente de onde eles estejam atendendo, é o governo cubano. O médico cubano tem um salário pago por Cuba e todos os seus direitos sociais pagos por Cuba, que lhe garantem, inclusive, a aposentadoria. Como que são feitos os convênios com os outros países? Uma estatal cubana abre um edital para contratar os médicos em seu território e diz nesse edital: nós vamos fazer um convênio, por exemplo, com o Brasil. O salário vai ser tanto, as condições de trabalho são essas. Quais médicos querem ir para o Brasil? Os médicos cubanos se inscrevem naquele programa. Eles já sabem de antemão quanto eles vão ganhar e quais são as condições deles nos países que eles vão atender. Ninguém é enganado em Cuba. Ele vai para o convênio sabendo do que se trata. Pois bem, e Cuba faz o convênio com o país através da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e cobra um valor por esse convênio. Esse valor inclui, sim, o salário dos médicos, inclui todas as suas garantias sociais e inclui, inclusive, o seguro e o risco que os médicos têm em território brasileiro. E tem uma taxa que o governo cubano cobra exatamente para administrar o convênio. É um dinheiro que vai para o governo de Cuba. E vai, sabe para quê? Para financiar a educação e a saúde do povo cubano, que recebe saúde e educação de qualidade de graça. Um médico cubano atende pelo menos de 30 a 40 minutos, se não uma hora. Conversa com o paciente, quer saber como ele está, quer saber da sua vida, das suas relações. É outro tipo de atendimento. É outro tipo. Infelizmente, o que nós temos no Brasil com os planos de saúde é isso. E o candidato eleito tem o desplante de dizer que são os cubanos trabalhadores escravos. As pessoas adoram os médicos cubanos. Fazem questão de levar presentes. Os relatos dos médicos é que os pacientes levam pães que fazem em casa, bolo, convidam os médicos para almoçar, para passar final de semana em suas casas. Cria-se uma relação de confiança e de respeito. É um relacionamento muito bonito, de proximidade. É o verdadeiro médico da família, é o verdadeiro médico da comunidade. A nossa medicina não ensina isso no Brasil. A nossa medicina elitiza os nossos médicos.
ensina que os médicos são elite. Na realidade, médicos são prestadores de serviço da vida. E é isso que nós precisamos. E fico muito impactada com o que falou o candidato eleito, que o problema dos municípios brasileiros hoje que estão reclamando porque os médicos cubanos estão indo embora é porque demitiram médicos que tinham antes para contratar os cubanos. Ora, nós fizemos o Mais Médicos porque não tinham médicos no Brasil que se dispusessem a ir aos pequenos municípios, ao interior do país, aos distritos indígenas, às regiões pobres da periferia brasileira. E trouxemos os médicos cubanos e começamos a implantar cursos de medicina voltados para a medicina básica, para a medicina do povo. E aí conseguimos aumentar o número de médicos brasileiros no Mais Médicos. E mesmo assim, você faz o chamado, os médicos brasileiros atendem e você tem uma queda depois. Então é uma tristeza isso. Ou seja, o candidato eleito tem que saber que não tinha médico atendendo o povo. É que o senhor mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, deve ser morar numa cobertura, não precisa de médico de base. O senhor não pisa o chão do pobre. Pode comer pão com manteiga na mesa de madeira, mas não pisa o chão do pobre, não vai para a favela, não. Não vai para a periferia, não vai para distrito indígena. Aliás, o senhor quer matar índio. Então, como é que o senhor fala uma coisa dessa? De dispensar os médicos? Vai pôr quem no lugar? Qual é a sua responsabilidade? A subserviência ao governo americano vai fazer matar a sua gente? Vai fazer deixar a sua gente sem assistência médica? Mas quero terminar aqui agradecendo aos médicos cubanos, agradecendo a solidariedade, o carinho, tudo que vocês fizeram pelo nosso povo mais pobre, aquele povo mais ferrado. E eu fico emocionada porque eu andei na minha campanha em região de periferia, presidente, e eu vi o que é o sofrimento de povo pobre. O que é você ter que levar um filho doente num posto de saúde, de precisar de médico. Eu vi depoimentos de pessoas que não encontraram médicos e vi depoimentos de pessoas que me falaram dos médicos cubanos. Essa gente vai sofrer. Vai sofrer pela insensibilidade de alguém que faz da sua atuação política uma apologia à ideologia. Isso é péssimo. Nós nunca fizemos. Sempre debatemos na política, sempre disputamos na política. Mas eu quero agradecer a cada um desses médicos que deu aqui o seu trabalho, que dedicou a sua vida, que deixou a sua família em Cuba e veio para o Brasil. Veio para o Brasil para atender o nosso povo mais pobre. Quero agradecer ao povo cubano, que formou esses médicos com o seu trabalho, com o seu dinheiro. Quero agradecer ao governo cubano, que fez o convênio com a OPAS, a quem também agradeço. Agradecer a vocês pelo significado que tem o programa Mais Médicos hoje e pela solidariedade que vocês ensinaram ao povo brasileiro. Um país pobre, uma ilha pequena que sofre um embargo econômico violento, um embargo econômico que não tem razão de ser. Um povo que sabe que tem dificuldades, mas não passa fome, não tem problema de educação, não tem problema de saúde. E quando é chamado, presta solidariedade. Obrigada, médicos cubanos. Obrigada, Cuba. Obrigada, povo cubano.